aspectos populacionais e econômicos da Ásia. Então, assim, senti um primeiro dado interessante eu entender que a população asiática é muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Então, por ela ser grande, ela vai apresentar algumas disparidades, algumas preocupações. Como assim algumas preocupações? Por exemplo, se há muitas pessoas, certamente há uma tendência econômica que fala o seguinte, que quanto maior o número de pessoas numa região, certamente a tendência à pobreza vai ser muito grande. Então, uma das preocupações que o mundo inteiro tem com a Ásia é que é essa preocupação com a aglomeração populacional mesmo. Então, aqui nós temos um dado interessante, né? Nós temos aqui, eu fiz questão de separar para vocês os países mais populosos do mundo, né? Que temos aí, populosos não, territoriais, podemos dizer. E se você observar bem, a maior parte dos países com maior área territorial está onde? Na Ásia. Então temos a Índia, Tailândia, China e Rússia. Ou seja, metade do mundo está na Ásia. Ou seja, grande parte do mundo está na Ásia. Então, isso é uma preocupação muito grande porque nós falamos de números absurdos. Por exemplo, nós temos hoje uma Índia e a China beirando quase a 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões e meio de pessoas aproximadamente. Isso é um número muito grande, um número muito grande de pessoas. Por quê? Nós tivemos aí recentemente a pandemia, ou seja, o número de mortos na China foi muito grande porque é um aglomerado muito grande de pessoas, principalmente nas regiões rurais, regiões pobres da China. Então, a Ásia, ela apresenta essa preocupação com o número populacional, um número muito grande. A diversidade dentro da Ásia é muito grande. Então, isso influencia muito em vários fatores, mas um fato interessante é que a Ásia hoje ela apresenta um crescimento econômico, ou seja, tínhamos aí uma preocupação com questões populacionais, pobreza, mas a Ásia hoje começa a se destacar no grande cenário mundial. Por exemplo, hoje nós temos a China, que é a segunda potência econômica mundial. A China é bem. Aliás, a China e o Japão. O Japão é a terceira potência econômica mundial. Então, dois grandes países economicamente, né? Temos a Índia também aqui embaixo. Temos aí três países interessantes que estão quebrando essa barreira do a, fechando essa, quebrando essa barreira da população. Apesar que o Japão não apresenta um número tão elevado de pessoas, mas enquanto a China e a Índia, hoje é um número preocupante de pessoas. Mas em contrapartida, a economia desses países começa a ter se alavancar de uma forma bem interessante. Então hoje, tanto Japão, China e Índia, aliás, a Índia e a China são parceiros do Brasil, parceiros econômicos do Brasil, na questão da moeda fazer parte do BRICS, né? Então vejamos aqui seguindo. Assim, uma coisa que um questionamento muito grande no mundo inteiro foi o controle da natalidade na China. Apesar de ser um país economicamente forte, a China, durante alguns anos atrás, ela adotou um sistema muito radical, ou seja, controle de natalidade, ou seja, devido ao elevado número de habitantes, há cerca de 30 anos a China passou por um rigoroso controle de natalidade conhecido como a política de um filho só, onde o casal pode ter apenas um filho, regra que descumprida resulta em multa ou perda de emprego. O primeiro filho recebia 100% do plano apoio familiar do governo, educação, saúde e lazer. Bem, esse controle de natalidade está sendo relaxado já na China, né? Apesar que esse controle de um filho, isso foi uma questão mundial, mas esse controle de natalidade já está sendo relaxado. Por quê? Havia uma preocupação muito grande do governo chinês
com o número de pessoas. Então, o chinês hoje está mais controlado na questão de natalidade que em outros tempos. Então, assim, ter crianças na China era um problema muito grande, porque e nos anos 80, se a gente olhasse, se pegasse algumas ruas, especialmente na China, você encontraria crianças mortas jogadas nas ruas, ou seja, os pais com medo do governo pegavam os filhos e jogavam nas ruas, ou seja, teve o segundo filho de forma clandestina, porque não poderia ter o filho no hospital, e eles jogavam os filhos nas ruas. E isso é uma política muito radical dentro da própria China. A questão religiosa, assim, também nós temos aqui a distribuição da população na China. Então, como eu falei para vocês, grande parte da população na Ásia está onde? Na China e na Índia. Sem fatos, sem desculpa nenhuma. Então, é uma distribuição meio desigual, tá? Então, a gente fala não em milhões, né? Fala em bilhões de pessoas. Então, esse é um número bem radical. Uma das coisas que acontece dentro da Ásia é a política religiosa, ou seja, nós temos várias religiões dentro do continente asiático. Quando eu falo religiões, eu falo cristãos, budistas, hindus, muçulmanos. Isso, em alguns casos, assim, quando eu falo da Ásia, a gente inclui o Oriente Médio. Brigas, guerras são declaradas pela questão religiosas. Porque a Índia, a China, Indonésia, Japão, são países que apresentam praticamente uma, uma questão religiosa milenar. Então, assim, em alguns lugares, por exemplo, a gente fala já a questão do lado do Oriente Médio, onde que árabes, muçulmanos ficam em constantes conflitos, israelenses. Isso devido a quê? Você praticamente podemos dizer que é um barril de pólvora. Como assim um barril de pólvora? Você pega uma região totalmente campo minado, onde que uma religião quer ser melhor do que a outra, um quer ser melhor do que o outro, e isso acaba acontecendo aqui, saindo do conceito de dentro do templo e vindo para as ruas e infelizmente causando guerras e matando muitas pessoas. Hoje nós temos aí alguns grupos que se formaram nesse apelo religioso, entre eles assim os grupos terroristas. Nós temos aí o Estado Islâmico, o Boko Haram, como Al-Qaeda, na Al-Qaeda. Então são grupos que praticamente brigam dentro. Então a grande parte, nós temos os curdos também. Então esse problema religioso dentro da Ásia em si é um grande problema de ordem mundial, uma preocupação mundial, porque às vezes deveria ser um lugar sagrado, né? Mas às vezes se torna um grande barril de pólvora, perfeito? Temos aqui, eu trouxe para vocês a imagem de um templo budista, né? Então, esse é um dos grandes problemas. Então, pessoal, fica para vocês aí o exercício da página 372 e 373, ok? Um forte abraço do professor Fábio e até o próximo.